A gente vai começar com o ciclo básico de refrigeração. O ciclo básico é aquilo que todo equipamento necessita. Todo equipamento por compressão de vapor vai precisar do ciclo básico. E quando eu falo todo, o bebedouro tem, o refrigerador lá em casa tem, o freezer tem, o ar condicionado de janela tem, o split tem, a câmara fria tem, o self tem, o chiller tem, equipamento de precisão tem, todos têm. Tá? Porque sem um único desses itens, a máquina simplesmente não funciona. Tá? Então, esse ciclo básico vai acompanhar vocês o resto da vida. Não adianta querer fugir dele. Até hoje ainda tem vezes que eu vou lá, eu tô penando com uma máquina lá, já tem 40 minutos que eu tô sofrendo com a máquina, não acho defeito. Desenho o ciclo básico, uma folha, vai acompanhando ponto por ponto para ver onde que pode estar o problema. Então isso vai acompanhar vocês o resto da vida, não tem jeito, tá? Para você que vai para a área técnica, você vai usar isso muito, principalmente se te jogarem para a parte de projetos, que é a partir dele que tudo funciona, tá? Então e isso você tem que entender. Ou você entende o ciclo básico ou você não entende refrigeração, tá? Outra coisa que acontece muito, eu já vi bastante aí, a gente falando de ciclo básico, e existem algumas confusões, tá? Muitas vezes eu vou falar para vocês que tá esquentando onde vocês veem esfriar. Aqui esquenta, mas vocês veem gelado. Sempre quando a gente pensa, sempre quando a gente fala do ciclo de refrigeração, a gente não fala do efeito, mas sim do processo. Então, se eu falar para você que aqui tá esquentando, você colocar a mão vai estar gelado. Fala assim, não, o cara tá falando que tá esquentando, mas tá gelado. Não. O efeito é gelar aqui. Porém, eu estou aquecendo o gás que está dentro do circuito. Tá? Então a gente tem sempre que pensar no circuito e nunca no efeito dele. Ah, mas eu quero o efeito. Tudo bem, você quer o efeito, mas para você ter o efeito, você precisa que o processo funcione direito. Algumas vezes eu vou falar para vocês que em tal ponto é quente. 95 graus. É quente, né? Outras vezes eu vou falar assim, aqui neste ponto é quente. 13 graus. É quente. É quente. É quente também. Tá? Então, pressão e temperatura é relativo. É muito relativo. E dependendo do processo, ele é relativo a alguma coisa. Então eu vou falar para você, ó, por exemplo, neste tubo aqui o gás é quente, 14 graus. Esse tubo, o gás a 14 graus é quente. Por quê? Porque ele deveria estar a 1. Tá? Então ele está quente. Ele esquentou. Outras vezes eu posso falar, nesse tubo aqui o gás está frio, ele está a 50 graus. E ele está frio. Ele tinha que estar a 90, 95. Nunca passando de 125. Mas ele vai aquecer. Mais do que aquilo que ele já aqueceu. Então é muito relativo. A gente tem que entender o circuito, que aí vocês passam a entender essa relatividade, tá? Mas isso aí é com o tempo. 2 horas aí, a gente resolve esse problema, vocês passam a entender isso aí. Todo o tempo que vocês têm para isso. Certo? Ciclo básico de refrigeração, ele é composto por 4 componentes, por 4 itens distintos,
com funções distintas e necessárias ao equipamento. Eu consigo montar uma máquina só com o ciclo básico e fazer ela funcionar. Tá? Porém, se eu retirar um componente desse ciclo, para tudo. Não importa qual componente eu retire. Agora, agregar componentes a este ciclo eu consigo. E aí a gente agrega muita coisa a esse ciclo. Vai depender do nível da nossa máquina. As máquinas mais simples às vezes não tem nada agregado. Você pega as máquinas mais complexas, que agrega-se tanta coisa que às vezes você não consegue nem enxergar as peças do ciclo básico ali, mas ela tá ali. Tá? Você tem que sair caçando, fuçando aonde está tal coisa e vai arrancando coisa da frente para você chegar. Mas em algum lugar vai estar, senão a máquina não vai funcionar. Tá? O componente que dá mais problema para quem vai para a rua, para quem vai para manutenção, o principal componente, o componente que dá mais problema e o componente mais caro é o nosso compressor. Tá? O ciclo básico eu desenho ele sempre do mesmo jeito. Eu aprendi assim na escola e eu desenho assim até hoje. Então eu desenho o compressor deste jeito. Compressor. Tá? Qual é a função do compressor? Alguém se arrisca? Não. Ele bombeia. Ele não comprime. Ele só bombeia. Ele pega o gás de um lado e joga para o outro. O que vai acontecer com esse gás não importa para o compressor. Ele só pega de um lado e joga para o outro. Quem aqui já viu aquele tufãozinho? Tufãozinho compressão direta. Ele é chamado de compressor de ar. Ele não tem pressão. Ele não tem pressão. Por que ele não tem pressão? Porque ele não tem nada que pressurize. Não tem nada para pressurizar o circuito. Então ele pega o ar de um lado e joga para o outro. Contanto que os revólveres para o tufãozinho são revólveres especiais para ele. Você não pode pegar um revólver de pintura normal e tentar usar no tufão, porque ele não vai funcionar. O ar não tem pressão para arrastar a tinta. Então normalmente o tufãozinho, o copo de tinta é em cima da caneta para ela descer para o ar sozinha. Ah, e por que eu compro um compressor e ele comprime? Você compra um compressor, o compressor de ar comprimido tem o mesmo efeito, bombear ar, porém ele tem um reservatório. E esse reservatório vai recebendo ar. Vamos lá, o reservatório ele ocupa um espaço de 1 metro cúbico. Se você colocar 1 metro cúbico de ar ali dentro, não tem pressão. Coloca 2 metros cúbicos de ar ali dentro, ganhou uma certa pressão. Se você colocar 3 metros cúbicos, ganha mais pressão ainda. Então aí você vai pressurizando o ar. Mas o compressor não pressuriza. O compressor só bombeia. O nosso compressor também, ele só bombeia gás. Ele recebe, ele tem de onde succionar, ele puxa, e ele tem para onde descarregar. Ele descarrega. Mas ele não pressuriza nada. Se eu colocar um compressor aqui, só ele, e ligar, vocês vão ver que o ar não tem pressão nenhuma. Ah, e por que chama de compressor? Porque é a maneira mais fácil de chamar. Principalmente porque se a gente chamasse de bomba de fluido frigorígeno, ficava um nome meio comprido aí. Imagine que às vezes a gente já vai comprar, eu preciso de um compressor
para R22, 220 volts. Você fica meia hora falando a especificação, aí você coloca mais um nome que já dá meia hora também, você está encrencado. É 1 hora de ligação para você falar com o cara o que você quer. Aí normalmente o cara vai perguntar de novo, só para ter certeza que ele ouviu direito, principalmente se for dos mais caros aí. Então o compressor, a função dele é bombear fluido frigorígeno, sempre, única e exclusivamente no estado gasoso, tá? Nosso compressor de refrigeração não bombeia líquido de espécie alguma, nem o fluido frigorígeno líquido, nem o fluido frigorígeno líquido, sob a pena de quebrar. É simples. Tentou bombear líquido, ele quebra. Ele não tem essa capacidade. Ele bombeia fluido frigorígeno no estado gasoso. Sempre. Tá? O circuito, o meu circuito, ele gira sempre no sentido anti-horário. Tá? Então, uma característica minha é o meu circuito girar no sentido anti-horário. Poxa, tem gente que faz o circuito girar no sentido horário? Tem gente que faz o circuito girar no sentido horário. É só desenhar ele de uma forma diferente, tá? Poxa, eu quero desenhar no sentido horário. Sem problema nenhum, desde que você me especifique e eu entenda que você está desenhando no sentido horário, tá? No próximo passo aqui, ó, e eu vou seguir o sentido do fluido frigorígeno trabalhar. Nós vamos chegar ao condensador. O condensador tem uma característica. A letra. Este é o condensador? Não, mas se eu virar a máquina vocês vão ver que o outro só é maior. Tá? O condensador do nosso refrigerador lá em casa, ele é um pouquinho diferente. Tá? É aquela peça preta que fica atrás do refrigerador, cheio de arame. Este é o condensador. Então ele pode ser aletado, ele pode ser aramado, este com arame, ou ele pode ser casco e tubo. Onde eu vou ver o casco e tubo? Vou ver em máquinas de maior porte, tá? Se por acaso vocês tenham aí a felicidade de encontrar um hidrônico, um equipamento hidrônico da Hitachi, aí ele vai ser um condensador tubo e tubo. Que é aquele em preto lá no fundo da sala de aula. Não é que eu fiquei com preguiça de imprimir colorido não, tá? Ele é preto mesmo. O condensador, o nome dele já deixa meio implícito aí, ele condensa fluido frigorígeno, tá? A função dele é condensar fluido frigorígeno. Se ele vai condensar, quer dizer que o fluido está chegando para ele no estado gasoso. Para que nós condensemos um gás, nós precisamos retirar calor dele. Então, no condensador, eu traço sempre a seta indo para fora do sistema, ou seja, a seta me indica calor com Q. Nunca mais me escrevam calor com C, tá? Calor é com Q, que se escreve dentro da física.
a seta indica que o calor está sendo jogado fora. Então, o condensador, ele é quente. Está aquecendo alguma coisa? Não, ele está resfriando o fluido frigorígeno. Então, o fluido frigorígeno chega ali aquecido a 95, 90 graus, e ele sairá do outro lado frio, a 40 graus. 45 graus vai depender muito da temperatura externa. Mas aí neste momento nós teremos um fluido frigorígeno frio a 45 graus. Tá? Então, função do condensador, rejeitar calor para o meio inserido, condensando o fluido frigorígeno. Esta é a função do condensador. Tá? Não importa o tipo de condensador, a função dele será sempre a mesma. Professor, eu tenho um ar quente e frio, e quando ele vira no modo quente, o condensador fica frio. Sim, correto. Por quê? Porque você inverteu o ciclo. Então, na realidade, o seu condensador não está mais atuando como um condensador, ele está atuando como um evaporador. Tá? Porém, nós não tratamos do fluido do circuito frigorígeno no modo quente. Nós só tratamos dele no modo frio. Nós só testamos ele no modo frio. Nós só trabalhamos com ele no modo frio. Não se atua num circuito operando no modo quente. A não ser que você esteja atuando num aquecedor de piscinas, por exemplo. Que aí a função dele específica é aquecer a água. Então aí ele é um sistema que trabalha aparentemente ao contrário. Aparentemente. Por quê? Porque eu tenho um evaporador ganhando calor e eu tenho um cara tubo e tubo jogando calor para a água. Então, aparentemente, ele trabalha ao contrário, porque a função dele é esquentar e não é esfriar mais. Porém, o circuito funciona exatamente igual a esse aqui. Não muda. O que tem que você só vai mudar um pouquinho a maneira de enxergar ele, para que você veja que você não vai se preocupar com o lado frio. Aí sim você vai se preocupar com o lado quente. Tá? Continuando com o nosso circuito, e aqui é onde eu tenho as grandes divergências em sala de aula, principalmente quando eu tenho pessoal que já atua na área, é o meu dispositivo restritor. Qual a função do dispositivo restritor? Restringir o fluxo do fluido frigorígeno, gerando uma zona de baixa pressão após ele. Tem alguém que já é da área? Você conhece o dispositivo restritor? Não? E o capilar? É um dos dispositivos restritores. Tá? Um dos. Acho que na próxima aula já a gente vai falar dos componentes e aí vocês vão ver quais são os outros. Mas um dos dispositivos restritores é o capilar. Nós temos vários tipos. Então, genericamente falando, e como estamos no ciclo básico, a gente fala no genérico, a gente fala em dispositivo restritor. Vocês vão ver em algumas literaturas, e acredito que até mesmo na apostila, em dispositivo expansor. Se não me engano, até na apostila está errado, tá? Dispositivo expansor. Ou dispositivo de expansão. A válvula de expansão é um dispositivo. É, a válvula de expansão é. Por que está errado? Ele não expande nada. Ele não expande nada. O que é expandir? É você pegar alguma coisa e fazer aumentar de tamanho. Tá? Ele não vai expandir nada. Ele vai simplesmente restringir o fluxo do fluido frigorígeno.
Então, está chegando um tubo dele de 1/4 de polegada com o fluido no estado totalmente líquido, tá? Ou seja, eu tenho 1/4 de polegada de fluido frigorígeno. E a passagem, 1/4 de polegada em torno de 6,3, 6,5 aí, alguma coisa próximo a isso. Hã? 6,3. Eu sou péssimo em polegada. A conversão é um desastre. E aí, o fluido, quando ele chega no restritor, então com 6,3 polegadas, aí ele vai ter que passar por 0,05 milímetros de espessura. Ou meio milímetro, quando os grandes. Tá? Então a gente está chegando com 6 milímetros de líquido e esse líquido tem que passar em meio milímetro. Restringiu o fluxo. E aí sim, com esta restrição de fluxo gerado aqui, este cara vai começar a comprimir gás. Por quê? Porque ele tem uma taxa de bombeamento. Qual a taxa de bombeamento? Vamos pôr lá. 23 metros cúbicos por hora. Essa é a taxa de bombeamento dele. Ou seja, ele está injetando no condensador 23 metros cúbicos de fluido frigorígeno por hora. Aqui, na saída do restritor, só consegue sair 3 metros cúbicos por hora. Pronto, nós temos um desbalanceamento de 20 metros cúbicos. Então eu vou gerar uma alta pressão aqui. Eu vou gerar uma compressão do gás, do fluido. Mas não porque este cara comprime, é porque este camarada não deixa passar. Se não existir este camarada, a passagem for livre, nós não temos compressão, não teremos desbalanceamento de pressão, tá? Então, o dispositivo restritor, ele restringe a passagem do fluido frigorígeno, gerando uma zona de baixa pressão após ele. Ó, questão de prova, hein? Qual a função do dispositivo restritor? Acho que eu vou ter que mudar a minha prova. Acho que eu vou ter que mudar a prova. Certo? Então aí, o nosso querido dispositivo restritor e sua função. Então ele não vai expandir nada, ele não vai fazer nada expandir, não é a função dele. A função dele é fazer com que uma pequena taxa consiga passar daquilo que chega até ele. E com isso nós caminhamos para o quarto e último item, que é o nosso evaporador. Outro item que o nome praticamente já diz a função dele, né? Ele evapora alguma coisa. Quando saiu do condensador, saiu no estado líquido. Até a entrada do evaporador, ele ainda está no estado líquido. Ele perdeu pressão, o restritor fez ele perder pressão, mas ele se manteve no estado líquido. E aí no evaporador ele vai conseguir ganhar calor suficiente para ele trocar de estado de novo e voltar para o estado gasoso, que é aquilo que ele deseja. O fluido frigorígeno, ele só está no estado líquido sob alta pressão. Em baixa pressão ele está no estado gasoso. E aí vou citar um fluido que acho que quase todo mundo já ouviu falar. Fluido R22. O R22 ele está no estado de baixa pressão dele a 60 psi. 60 libras por polegada quadrada. Na refrigeração nós trabalhamos com PSI, tá? Normalmente.
Algumas máquinas vai trabalhar em quilos, mas normalmente nós trabalhamos com PSI. Por quê? Porque nossa principal ferramenta é graduada em PSI. Então a gente tem que acostumar. Mas PSI é libras por polegada quadrada. Dá para saber que vem lá da região da Europa, né? Libra é muito utilizado lá. Ele está a baixa pressão já a 60 PSI. E a 60 PSI, o ponto de ebulição dele, ou o ponto de fulgor dele, é 1 grau. Então a 60 PSI, ou seja, ainda assim pressurizado, tá? 60 PSI ainda é pressurizado, ele está numa pressão diferente da pressão atmosférica, e ele está entrando em ebulição a 1 grau. Então na temperatura ambiente, ele é vapor. Ele está no estado gasoso. Tá? Então, no evaporador, nós temos ganho de calor. Ah, mas o evaporador é gelado. Sim, a peça evaporadora é gelada, mas pensando dentro do circuito, nosso fluido está ganhando calor. Ele está aquecendo. E nós temos ganho de calor e a mudança do estado físico de líquido para gasoso. Para vocês terem uma ideia, na saída do evaporador, normalmente nós temos o fluido quente a 14 graus. Tá? Ele está aquecido a 14 graus. Aí vem a questão da relatividade. Eu falei que aqui eu tenho ele frio a 45 e aqui eu tenho ele quente a 14. Essa é começa a nossa relatividade. Por quê? Porque aqui eu tenho uma alta pressão, o fluido gostaria de estar a 60, mas ele está frio a 45. Aqui eu tenho uma pressão mais baixa, o fluido gostaria de estar a 1, mas eu aqueci ele até 14. Então aí começa essa questão da relatividade dentro do nosso circuito frigorífico. Bom, então a partir de agora eu não coloco nome mais ninguém, tá? Agora eu vou trabalhar baseado no fluido R22. Por que eu falo que eu vou trabalhar baseado no fluido R22? Cada fluido se comporta de uma maneira, uma temperatura, uma pressão diferente de trabalho, tá? Por exemplo, vou citar aqui 2 fluidos distintos, R134A e R410A, tá? R134A, eu vou falar para vocês que ele está em alta pressão, 130 PSI. Ele está em alta pressão. R410A, eu vou falar que ele está em baixa pressão, 130 PSI. Tá? Então cada fluido se comporta de uma maneira. Certo? Então, agora tudo que eu vou fazer aqui é baseado no R22. Certo? Compressor, ele bombeia fluido frigorígeno no estado gasoso. Então, antes do compressor, eu tenho gás. Depois do compressor, eu tenho gás. Tá? Eu tenho gás na saída do compressor. Aqui é só tubo. Tubo não faz troca. Então, na entrada do condensador, eu também tenho gás. No condensador, nós condensamos esse gás e ele se torna líquido. Então, na saída do condensador, eu tenho líquido.
tubulação, cheguei no dispositivo restritor, eu cheguei líquido. O dispositivo restritor, ele restringe a passagem do fluido frigorígeno. Então se mantém líquido. Vai caminhar, vai chegar no evaporador, líquido. O evaporador evapora o fluido frigorígeno. Então aqui do outro lado nós temos o gás que vai retornar ao compressor. Tá? Dispositivo restritor. Ele restringe a passagem do fluido frigorígeno, gerando uma zona de baixa pressão após ele. Então, após o dispositivo restritor, eu tenho baixa pressão. Vai chegar no evaporador líquido em baixa pressão. Sairá do evaporador gás a baixa pressão. Chegará no compressor gás a baixa pressão. O compressor bombeia esse gás. Ele bombeia esse gás e o dispositivo restritor não deixa passar todo aquele gás que é bombeado. Então ele promove o aumento de pressão. Então antes do restritor eu tenho líquido a alta pressão. Voltando na saída do condensador, líquido em alta pressão. Na entrada do condensador nós temos gás em alta pressão. E na saída do compressor nós temos gás em alta pressão. Então quem que gera o desbalanceamento de pressão? Quem gera a diferença de pressão? O restritor. É ele que gera a diferença de pressão. E não o compressor. Tá? O compressor ele fica jogando direto ou ele tem um tempo? Todo momento que ele estiver ligado, ele está bombeando. Aí existe hoje no mercado dois tipos de compressores. O compressor fixo, que ele bombeia 100% do tempo a 100% de sua capacidade. E tem os compressores inverter. Os inverters, eles bombeiam 100% do tempo, porém com variação de capacidade. Ele pode variar de 15% a 130% da sua capacidade de bombeamento. Aí vamos falar de temperatura agora. Vamos falar de temperatura nesse circuito. A saída do meu gás no compressor, um fluido de estado gasoso em alta pressão, está em aproximado aí, e agora são temperaturas aproximadas de 95 graus. Se ele saiu a 95 aqui e ele não trocou calor, porque ele não tem com quem trocar, ele vai entrar a 95 graus aqui também. Sempre aproximado. Perde calor no condensador, sai do estado gasoso, vem para o estado líquido, joga muito calor fora e sai do outro lado a 45 graus. Aproximado. Chega no restritor a 45 graus, porque aqui ele não tem nada que faça ele perder ou ganhar calor. Sai do restritor e aí na saída do restritor ele perde pressão. Quando ele perde pressão, ele quer mudar de estado físico, porque ele chegou numa pressão onde, para a temperatura que ele está inserido, ele é gasoso. E aí, nesse perder pressão, a molécula mais esperta rouba calor da mais lentinha e ele perde temperatura também. Ele vai sair aqui em aproximado 1 grau. Tá? Vai chegar aproximado 1 grau no evaporador
E aí no evaporador, sim, ele ganha calor, ele ganha temperatura, ele faz a mudança de estado e vai sair do outro lado em aproximado 14 graus, retornando ao compressor em aproximado 14 graus. Chegando no compressor, ele refrigera o motor elétrico, tá? Ele vai esfriar o motor elétrico ali, aquele aquecimento que o componente mecânico gera, que o componente elétrico gera. Vai ser pressurizado, porque esse cara está fazendo ele ser pressurizado. E aí ele ganha temperatura dentro do compressor ainda, mais a temperatura de pressurização. Então ele sai numa temperatura mais alta do compressor. Então quem refrigera o compressor? O fluido frigorígeno, tá? O que acontece se o meu fluido frigorígeno for numa temperatura muito alta? Ele não refrigera o compressor. Ele não refrigerando o compressor, esse compressor vem aí até a queima. Queimou, a grande maioria dos compressores joga fora e compra um novo. Isso aqui é um sistema de refrigeração comercial, ou seja, um ar-condicionado trabalhando com R22. E o microcanal ainda tem uma desvantagem muito grande em relação aos de tubo, que você não consegue recolher o fluido frigorígeno nele, tá? Esse de microcanal que ela perguntou, o que é? Você imagine uma barrinha de alumínio, tá? E dentro desta barrinha de alumínio eu tenho alguns furinhos muito pequenos, em torno de 4 ou 5 furinhos numa barrinha em torno de 7 milímetros. Essa barrinha ela tem 7 milímetros por 1,5 de espessura no máximo, e tem furinhos ali de 1 milímetro de espessura. Então ela é muito frágil, tá? E aí assim, o fabricante ele fala que num evaporador, num condensador normal a tubos igual este aqui, 70% dele está com líquido e 30% está no estado gasoso do gás dentro do condensador. Então você faz um recolhimento de todo o gás da máquina para dentro do condensador sem problema nenhum. No de microcanais, 100% é líquido. Então, por exemplo, você fez a instalação de uma máquina que é por microcanais, você ultrapassou a metragem padrão, então você precisa adicionar 100 gramas de gás. Quando você for recolher, essas 100 gramas não tem para onde ir. O que acontece? Alta pressão e racha em algum lugar, tá? Então tem que tomar este cuidado aí com este de microcanais. A diferença, aqui nós vemos as aletas totais aqui, né? Você vê a aleta que ela vai de cima e embaixo. O de microcanais você vai ver uma barrinha de alumínio, outra barrinha de alumínio e as aletinhas fazendo assim, ó, entre as barrinhas de alumínio. Ele é bem, apesar de ser um aletado, a construção dele é bem diferente, tá?